Vamos à palavra de Deus? Se você tiver Bíblia e quer acompanhar aí, pega a sua Bíblia Sagrada, acha aí o livro de Marcos, capítulo 2, tá? É esse capítulo que a gente vamos usar para fazer menção da palavra do Senhor. Marcos, capítulo 2, a gente vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. 12 versículos nós vamos ler aqui da palavra de Deus. Amém? Está escrito assim, ó. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoar sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Glória a Deus. Amados, o que acontece aqui? Deixa eu explicar para os irmãos. Jesus ele está numa cidade chamada Cafarnaum, conhecida na época como Aldeia de Naum. E a cidade souberam que Jesus estava ali em casa, né? Porque aquela casa ela vivia geralmente fechada. Então o morador daquela casa quase não ficava em casa, né? E aí souberam-se que Jesus estava lá. E aí os irmãos sabem que todo canto que Jesus andava, uma multidão de gente o acompanhava, o seguia, né? Aonde quer que ele ia, bastante pessoas acompanhavam ele. Então, as pessoas se aglomeraram ali na sua casa. Daqui a pouco, aparece 4 homens com um leito improvisado, né? Eles souberam que Jesus estava lá. Então entenderam, olha, ele pode ser a solução desse rapaz. Eles conheciam um rapaz lá que era paralítico, não conseguia andar, né? E aí colocaram esse rapaz num leito improvisado e levaram ele até o ambiente, o local onde Jesus estava. Mas não puderam entrar no meio ali, né? Porque havia muita gente, era só uma casa e tinha bastante gente, se aglomeraram lá dentro. Na porta tinha bastante gente, eles não conseguiram entrar com o leito. Então, eles não desistiram, tiveram uma ideia aparentemente um tanto quanto inusitada, né? Subiram por cima do telhado e começaram a quebrar o telhado lá da casa. Abriram um buraco e aí desceram o paralítico ali. Agora, o que me chamou a atenção foi a reação de Jesus enquanto eles estavam fazendo isso. Primeiro, eles estão dentro de uma reunião, né, dentro de casa. Jesus estava pregando a palavra ali. E as pessoas estão quebrando o telhado e ninguém reclama. A pergunta é: por que ninguém reclama? Quem era o proprietário daquela casa? Quem era o dono daquela casa? Quem era o responsável, né, por aquela casa? Porque ninguém reclama, ninguém diz nada, eles estão quebrando o telhado. Porque não é normal, né? Supomos que você está lá na sua casa, tendo uma reunião ali com os amigos, né? E aí daqui a pouco alguém começa a quebrar o telhado da sua casa. O que você vai fazer? Qual é a reação? A primeira coisa que você vai fazer é chamar a polícia. Né? Dizendo: ah, meu Deus, está quebrando aqui o telhado da minha casa. Ou seja, ninguém fez absolutamente nada. Está provado que o dono daquela casa estava interessado no bem-estar
daquele homem que estava se aproximando ali. Agora, olha que interessante. Primeiro, a ação, né? A ação daqueles 4 rapazes em levar o paralítico até Jesus Cristo é porque ele sabia que existe problema que só Deus pode resolver. Só Deus pode resolver. Não havia solução para aquele rapaz mediante a ótica humana. Não havia solução. Mas eles acreditaram que para Deus tudo é possível. Esse é o segredo, meu querido, minha querida. Toda vez que você se aproxima de Deus, através da oração, ou quando você está ouvindo a palavra de Deus, entenda, para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus, ainda que a gente não entende, ainda que fuja da nossa ótica. Deus é Deus, que faz coisas grandes para que o nome dele seja glorificado. Então os rapazes quebraram lá o telhado, desceram o leito improvisado, o paralítico estava dentro do leito. E quando Jesus Cristo olhou, que viu aquela cena, sabe qual foi a reação dele? Perdoado estão os teus pecados. Amados, por que Jesus Cristo mexe em pecado? Por que ele mexe em pecado? Existem algumas ações nossas, algumas atitudes, que isso é real, tá? E aqui vai além de crença, é só a gente abrir os olhos para a gente ver que isso é real. Existem algumas atitudes que provocam inimizade entre nós e Deus. Uma delas é o pecado. Observa que, eu já falei aqui em outros vídeos, pecado é a mesma coisa que transgressão de uma ordem divina. Deus falou para Adão dizendo, não coma daquela fruta, se você comer você vai morrer. Era o pai dando uma ordem para o filho, dizendo, não coma, tem morte naquela fruta. Se você comer, você vai morrer. Ele comeu, morreu mesmo, né? Ele morreu espiritualmente. Então todo ser humano que se desconecta de Deus, ele morre espiritualmente. Na verdade, ele é um defunto ambulante. Ele não tem mais vida ativa com Deus. Ele não está mais conectado no seu Criador, porque Deus é vida. Todo ser humano que está conectado em Deus, ele está conectado na vida. Ele desconectou de Deus, ele desconectou da sua fonte de vida. Então ele cai no império de morte. Foi isso que aconteceu com Adão. Adão perdeu a presença de Deus. Ele se desconectou de Deus. Automaticamente ele morre. Então existe atitude que a gente toma que desconecta a gente de Deus, que nos afasta a gente de Deus. Mas existe alguma atitude que nos aproxima de Deus. Amém, amados? Existem algumas decisões que nós tomamos que nos aproxima de Deus. Quando o homem está sendo apresentado a Jesus, mediante aquela estratégia, aquela forma aparentemente inusitada, quebra o telhado de uma casa para ir fazer parte de uma reunião, e isso sem ser convidado, tá? Jesus não manda ele embora, Jesus não reclama, Jesus não briga com ele porque daquela decisão, porque daquela atitude. Pelo contrário, Jesus fala com ele desta forma: perdoado estão os seus pecados. Ou seja, Jesus está dizendo para ele, olha, a nossa amizade foi restaurada agora. Logo está claro que o único que tem condição de restaurar a nossa amizade com Deus é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olha que coisa linda. Por que ficar do lado de Jesus? É o único que tem condição de restaurar a nossa amizade com Deus. Esse foi um dos grandes trabalhos de Jesus na terra, restaurar a nossa amizade com Deus. Adão perdeu a amizade. Deus visitava ele 2 vezes no Éden. Quando ele comete essa falha, quando ele transgride um princípio de Deus, Deus nunca mais visita ele ali no jardim do Éden. Ou seja, a transgressão de uma ordem de Deus nos afasta dele. Então, meu amado, feliz é aquele que pratica as ordenanças de Deus. Feliz é aquele que segue as estratégias que Deus lhe ensina através da sua palavra. Quando aqueles 4 rapazes souberam que Jesus estava em casa, eles pegaram o paralítico, porque sabia que de alguma forma poderia ajudá-lo. Levou eles até a presença do médico dos médicos, do Senhor dos senhores,
daquele que tem a solução para todo ser humano. Eles levaram o rapaz para a presença de Jesus e Jesus se agradou disso. O rapaz chegando, Jesus falou para ele: eu não vou brigar com você por causa do buraco que você abriu na minha casa. Eu não vou brigar com você por causa dos transtornos que você causou aqui. Pelo contrário, está perdoado o seu pecado. Olha onde que Jesus Cristo mexe. Jesus, ele conhece o antes da minha vida. Ele conhece o antes da sua vida. Ele conhece o agora da nossa vida. E ele conhece o amanhã da nossa vida. Porque ele é o alfa, o ômega. A palavra traduzida quer dizer princípio e fim. No nosso português explicando, ele está aqui em 3 posições verbais: passado, presente e futuro. Quando ele está dizendo ao rapaz, está perdoado os teus pecados, ele está dizendo: eu estou isentando você da culpa do pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus estava dando vida para o rapaz. Louvado seja Deus. Então todo mundo que se conecta com Cristo, ele recebe um prêmio de Deus. O maior prêmio. Que prêmio é esse, pastor? A vida. E vida com abundância. Em Adão, as pessoas perdem a vida. Em Jesus, as pessoas ganham a vida. Guarda essa palavra para você. Em Adão, a gente perde a vida. Em Jesus, a gente ganha a vida. Então, existem seres humanos que eles tiram a vida das outras pessoas. E isso é horrível. Mas em Jesus não. Jesus não tira a vida de ninguém. Pelo contrário, além de nos dar vida e vida com abundância, ele protege a nossa vida. Glórias a Deus. Essa foi a primeira reação de Jesus. Veja que o rapaz está agindo e Jesus agora reagiu. Só que ele não reagiu criticando, ele não reagiu falando mal, ele não reagiu reclamando, ele reagiu restaurando a amizade. Louvado seja Deus. Segundo, o que Jesus fala com o rapaz? Ele olha para dentro do rapaz e vê a fé. Versículo de número 5, está escrito assim, ó: e Jesus vendo-lhe a fé. Amados, olha para onde Jesus Cristo olha. O ser humano, geralmente, quando olha para a gente, ele olha para a nossa aparência, né? Ele olha para... É normal, até porque o nosso olho, ele só consegue ver as coisas que estão externas. Só que Jesus, ele enxerga o mundo externo que tem dentro da gente. E a pergunta é: o que motivou aquele rapaz a fazer esse sacrifício? O que motivou aqueles rapazes a sair das suas casas e ir lá à casa de Jesus Cristo e tentar entrar? Não conseguiram, eles deram um jeito, eles se viraram, mas eles entenderam o seguinte: a gente precisa voltar desta reunião com a nossa vitória. A gente precisa ser abençoado, então não vamos voltar para a nossa casa sem a nossa bênção. A gente precisa ser abençoado, então vamos ter que fazer um sacrifício. Vamos ter que lutar aqui, mas a gente vai voltar para a nossa casa com a nossa vitória. Isso é fé. Glória a Deus. Fizeram um sacrifício tremendo. Amados, todo ser humano que tem fé, ele vai fazer um sacrifício. Ele acredita, mas ele tira esse acredita do papel, da teoria, e implanta isso. Porque é fácil dizer eu acredito, é fácil dizer eu te amo, é fácil eu dizer Jesus, eu gosto do Senhor, Jesus, eu estou do teu lado, mas a pergunta: o que você está fazendo para provar isso? Os rapazes só não faziam, eles provaram que tinha fé. Porque quando eles chegaram na porta da casa lá para entrar, impediram eles, tá? Então saiba disso aqui, entenda essa palavra. Não é todo ser humano que vai querer o seu bem. Não é todo ser humano que vai te ajudar. Não é todo ser humano que vai lutar pela sua felicidade. Mas tem pessoas que vão te ajudar. Tem pessoas que querem o seu bem. Tem pessoas que vão lutar pela sua felicidade. Mas não são todos. Observa que aqueles 4 rapazes, não sei se era parente daquele paralítico ou não,
Mas eles tiveram o amor no coração de pegar um leito improvisado, colocou aquele rapaz deitado nesse leito e levaram eles à presença de Jesus. Quando chegaram na reunião, não conseguiram entrar. A casa estava cheia, tinha gente aglomerado dentro da casa por tudo quanto que era canto. As pessoas que estavam lá, se fosse olhar aqui por necessidade, o paralítico tinha uma necessidade maior, sim ou não? Porque estava acamado, estava doente. Tinha gente lá que nem doente estava, mas não deixaram o leito entrar. Isso quer dizer que não é todo mundo que está interessado na sua felicidade. Entende o que eu estou falando aqui? Não é todo ser humano que está interessado na sua alegria, no seu bem-estar. Mas tem pessoas que estão assim. Tanto é que os 4 rapazes estavam levando o rapaz ali que era paralítico para a presença de Deus. Aqueles 4 queriam o bem-estar do rapaz, mas a maioria que estava lá na reunião não queria. Tanto é que impediram. Só que foi suficiente para os 4 rapazes aqui desistir? Não. O que é que eu quero te dizer com esta palavra? Que se alguém não te ajudou, e se alguém não te apoiou, se você não encontrou o apoio de alguém, não é motivo para você desistir. Porque tem gente que torce pelo seu sucesso, tem gente que torce pela sua felicidade, sim. Tem gente que torce pela sua alegria, sim. Aleluia! Se você não sabe, então saiba agora que eu torço pela sua felicidade, pela sua prosperidade, pela sua alegria, pelo seu crescimento. Por essa razão é que eu estou aqui sendo usado por Deus agora para trazer para o teu coração uma palavra abençoada da parte de Deus para a tua vida nessa manhã de sexta-feira. Glórias a Deus. Os 4 rapazes estavam fazendo isso, levando o paralítico para que Jesus Cristo usasse de misericórdia e resolvesse o problema dele, porque eles acreditavam no potencial de Jesus. As pessoas não deixaram eles entrar pela porta, eles abriram um buraco no telhado, mas conseguiram entrar. Louvado seja Deus. Eles fizeram um sacrifício, eles demonstraram um esforço. Isso quer dizer sacrifício, esforço, perseverança, resistência. Eles não desistiram no coração deles. Nós vamos em busca do nosso milagre, nós não vamos voltar para casa de mão vazia. Quando desceram o paralítico, Jesus Cristo reconhece o sacrifício. Jesus Cristo reconhece o esforço. Jesus reconhece a fé. Em outras palavras, saiba, meu querido, que Jesus sempre vai reconhecer o que você faz por Ele e para Ele. Amém? Jesus sempre vai reconhecer. Ainda que os seres humanos não reconheçam, porque o ser humano é meio ingrato mesmo. Se você for esperar aplauso aí do ser humano, vai ter um monte de gente que vai discordar de você. Agora, para te ajudar vai ser a minoria. Observa que só tinha 4 ajudando o rapaz. A maioria estava lá dentro, mas não deram prioridade para o rapaz. Entende? Havia pessoas ali que tinham saúde e poderia muito bem reconhecer que o rapaz estava numa maca improvisada e quem ele precisava mais de ajuda do que as outras pessoas que estavam lá, porque o caso dele era um caso muito grave, era um caso sério, né? Mas a maioria não o ajudou, mas não foi suficiente para ele desistir. Amém? Então não desista dos seus sonhos. Não desista de acreditar no seu potencial. Não desista de confiar numa intervenção de Deus. Ele sabia que se conseguisse chegar à presença de Jesus, Jesus ia reagir ao seu favor. E você viu a reação de Jesus? Jesus vendo a fé. Jesus olhou por dentro. Eu vejo Jesus dizendo aqui, tem algo motivando esse rapaz a fazer o que ele está fazendo. E o que que motivava? A fé. Fé é o firme fundamento nas coisas que a gente espera, né? Então, a fé, ela tem um fundamento. O fundamento da fé é quem? É Deus. E eu vou te explicar por quê. Porque a fé não vem de vós, ela é dom de Deus. Dom é a mesma coisa que dádiva. Dom é a mesma coisa que donativo. Dom é a mesma coisa que presente. Quando o rapaz soube que Jesus estava lá em casa, ele se interessou, dizendo, não, eu preciso de ajuda. E quando ele se interessou pelas coisas de Deus, sabe o que foi que Deus fez? Deus pegou um presente. Deus pegou o dom
e colocou dentro do rapaz. Por essa razão que Paulo ensina, né? Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem, olha só, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando informaram aqueles rapazes que Jesus estava lá em Cafarnaum, naquela casa, eles se interessaram dizendo, a gente precisa ouvir o que ele está pregando, o que ele está ensinando. Deus também se interessou. Sabia que Deus está interessado na sua felicidade? E agora, neste exato momento, Deus está colocando fé aí dentro do seu coração. Deus está ativando essa força dentro de você para entregar nas tuas mãos a vitória que você precisa. Amém? Porque você está ouvindo a palavra do nosso Deus e Pai através do nosso programa Café com Bíblia aqui na Rádio Cantai. Glórias a Deus. Então a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera. O rapaz estava esperando o quê? Ser curado. Estava esperando o quê? Ser ajudado. Estava esperando a intervenção de Deus. Era isso que ele estava esperando. A palavra esperança, traduzida, é a mesma coisa que expectação de um bem que se deseja. O que o rapaz estava desejando? Ser curado. O rapaz estava desejando o quê? Ser abençoado por Deus. Só que ele não só estava desejando, ele fez algo para provar que ele realmente queria o que ele estava desejando. Ele fez um sacrifício e foi para a presença de Deus. Houve impedimento. Ele passou por cima dos impedimentos, mas ele chegou à presença de Deus. Amém, meus amados? Você vai passar por cima dos desafios, dos impedimentos? Eu sei que há muito impedimento no mundo. Meu querido, se eu for falar de impedimento aqui, dá um curso técnico, 2 anos, falando de impedimento. Então, se você for olhar para os impedimentos, você nunca vai alcançar a sua vitória, os seus objetivos. Eles não olhou para o impedimento. Olha a ação deles, né? Aleluia! Eles estão agindo. Ô glória! E aí, quando eles agiu, Deus reagiu. Qual foi a reação de Deus? Deus reconhece a fé. Então, o nosso sacrifício, a nossa dedicação, o nosso interesse pelas coisas de Deus demonstra que nós acreditamos no que Ele fala. Demonstra que nós confiamos nas promessas de Deus. Amém, minha irmã? Amém, meu querido? E aí os críticos se manifestou, tá? Os críticos lá se manifestou dizendo, quem é esse aí, ó? Para dizer o homem está perdoado os seus pecados. Ficaram bravos. Então, é como eu te falei aqui. Não é todo mundo que quer a sua felicidade. Entende? Tem um monte de ser humano que vai falar mal de você, que vai criticar. Isso é normal. No mundo dos humanos, isso é normal, tá? Aí Jesus Cristo falou, para vocês, qual que é mais fácil, hein? Perdoar pecado ou dizer ao paralítico, levanta-te e anda? Perdoar pecado é tão simples, meu amado. É só a gente entender que todos os seres humanos são iguais e que nós somos passivos de erro. Era isso que Jesus estava dizendo. Por que vocês acham que eu não devo perdoar o pecado do rapaz se vocês fazem a mesma coisa que eles? Todo mundo aqui faz a mesma coisa. Glória a Deus. Então por que nós temos que perdoar o pecado das outras pessoas? Porque nós também pecamos e Deus nos perdoa. Amém? Então Jesus falou, isso é simples, perdoar pecado. Agora difícil é fazer por ele o que eu vou fazer aqui. Difícil é ajudar ele, que era o que vocês deveriam estar fazendo. O rapaz tentou entrar pela porta aí, ninguém ajudou. Aqueles 4 que estão fazendo isso aí, eles ajudaram. Trouxe o rapaz dentro da sua casa, improvisaram um leito, colocaram ele dentro. E eu vou honrar o trabalho deles. Não foi à toa esse sacrifício, não foi à toa esse trabalho. Meu querido, toma essa palavra de Deus aí pro teu coração. Não é à toa a tua presença aqui, ouvindo a nossa programação. Não é à toa que você está ouvindo esta palavra. Aleluia, Deus tem uma bênção para a tua vida nesta manhã. E eu quero liberar esta palavra profética aqui, da parte de Deus para a tua vida. Você está agindo, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando, e Deus está reagindo ao seu favor. Quando Deus liberar a sua vitória, conta o testemunho aqui, para a gente adorar a Deus na Rádio Cantai. Amém? Conta aí a manifestação de Deus, aquilo que Ele fez pela sua vida, para a gente adorar a Deus aqui na Rádio Cantai, porque Ele é digno de ser adorado por aquilo que Ele é, porque Ele é santo,
Ele é diferente de tudo, mas também por aquilo que ele faz, porque ele é bom. Amém? E eu confio na bondade de Deus. Eu amo meu pai, o amor por ele é incondicional, tá? Eu não amo porque ele me dá saúde, porque ele me prospera, porque ele me abençoa, nada disso. Eu amo porque eu vim dele. Ele é a fonte da minha existência. Então eu amar a Deus é uma questão de sabedoria, eu vim de lá. Então se você não ama a fonte da sua existência, você não ama você mesmo. Pensa comigo. Se ele é o ar que você respira, se ele é a luz que brilha teu caminho, se ele é a força da sua vida. E deixa eu te dizer alguma coisa. Eu não sei se você sabe disso, mas se você não sabe, eu vou te falar. Você sabia que você é milionário e você não sabe disso? Você é a pessoa mais rica do mundo. Pastor, é verdade isso? É. E eu vou além de riqueza. Você é tão rico que tem coisa em você que não tem preço, tá? Não tem preço. Por isso que Jesus Cristo falou assim, que uma vida para Deus vale mais do que o mundo todo. E eu vou te contar por quê. Se alguém agora, pensa comigo, se alguém agora ofertasse 100 milhões de reais na sua saúde, você venderia a sua saúde por 100 milhões de reais? Pensa comigo. Eu não vendo nem por 200. Para que tem 100 milhões de reais na conta e não poder desfrutar? A nossa saúde não tem preço. Quando aqueles rapazes fazem aquele sacrifício que vai para a presença de Deus, ele estava buscando sua saúde, o que era mais valoroso para a vida dele, amém? Percebeu que você tem algo na sua vida que não tem preço? Vale mais do que 100 milhões de reais? Você venderia o seu cérebro por 100 milhões de reais? Eu não vendo o meu, eu só tenho um, e sem ele eu não funciono, amém? Glórias a Deus, isso não tem preço, meu querido. Você venderia o seu coração por 100 milhões de reais? Eu não vendo o meu, não vendo nem por 200. Porque eu só tenho um. E minha vida sem coração não funciona. Você está vendo como que tem algo em você que não tem preço? É tão valoroso que não tem preço. E quem foi que colocou isso em você? Quem colocou foi Deus, meu amado. As pessoas não percebem o valor que as outras pessoas têm. Mas Deus percebe. Jesus percebe. Por essa razão é que os críticos se manifestam dizendo: você não tem poder para perdoar pecado, ou seja, você não tem poder para restaurar a amizade desse homem com Deus, porque não é a sua função. Aí Jesus falou: isso é fácil demais para fazer, difícil é o que eu vou fazer agora. Eu vou devolver para ele a saúde que ele perdeu, que para mim vale mais do que 100 milhões de reais. Aleluia, a saúde não tem preço. É isso que eu vou devolver para ele, louvado seja Deus. E aí Jesus falou: para que vocês saibam que eu sou médico dos médicos, que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, ele liberou uma ordem dizendo: paralítico, toma o teu leito e vai para tua casa agora. E o homem levantou. Glória a Deus. Meu querido, ele tem autoridade para fazer por você o que você nem imagina, tá? Ele tem condição de fazer por você o que você nem imagina. Ele deu a vida por você. Se ele deu a vida dele por você, o que ele não pode fazer por você? Você já pensou nisso? Pensa nessa palavra aqui. Se ele deu a vida dele por você, o que ele não pode fazer por você? Então ficar do lado dele é a maior decisão, é a melhor decisão que você já tem tomado na vida. Aleluia! Aquele rapaz volta para casa feliz, alegre. E as outras pessoas que estavam lá, deixa eu ler para você aqui como que eles ficaram. Veja como que eles ficaram. Versículo de número 12. Levantou-se, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. As pessoas que estavam lá na reunião falou desta forma: pai, a gente nunca viu isso. Quem é esse homem que faz esse negócio? A gente nunca viu isso aqui. Isso é novidade. Deus vai te surpreender. Você toma posse dessa palavra? Momentos maravilhosos. O rapaz desceu pelo telhado, agora ele está saindo pela porta. Glória a Deus. Ele desceu pelo telhado porque as pessoas não queriam que ele entrasse pela porta. Só que agora ele está saindo pela porta, levando o leito que ele entrou deitado nele para todo mundo saber que Deus é Deus
E Deus reage quando a gente age. Amém? Por isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração esse tema. A reação de Deus diante das nossas ações. Você age e Deus reage ao seu favor, abençoando a sua vida, e a sua vida jamais será a mesma. Amém, meu querido, minha querida? Você que está aqui nos ouvindo através da Rádio Cantar, muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoa. Não deixa ninguém roubar a sua bênção, tá? Se aparecer um crítico por aí dizendo que você não merece, que você não pode, que você não vai conseguir, saiba, aconteceu também com aquele rapaz. Mas ele não deu ouvido. Ele não deu ouvido. Porque a saúde dele era mais importante para ele. As outras pessoas não reconhecem isso, tá? Não são todos, tá? Mas tem uns que não reconhecem. A maioria que estava lá não reconhecia que o rapaz precisava daquilo que é mais importante para a vida dele, a sua saúde. Glória a Deus. E aí Jesus Cristo devolveu para ele a saúde dele. Receba saúde nesta manhã em nome de Jesus. Essa é a palavra profética. Receba saúde na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, em nome de Jesus. Eu libero esta palavra profética aqui da parte de Deus para você. Receba saúde emocional, física e espiritual na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque eu me interesso também na sua felicidade. Assim como eu tenho certeza que você também se interessa pela minha. E juntos, nós somos irmãos. A gente vai ser muito feliz em Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E um dia nós vamos encontrar com Ele lá, nas mansões celestiais, onde nós vamos passar uma eternidade juntos. Amém.